Chega mais, galera colorada, como vocês acham colorado em mais um vídeo? Vale muito a pena ficar comigo até o final desse vídeo. Vou falar sobre a repercussão do jogo do Internacional, o filme de terror que aconteceu ontem no Beira-Rio. Internacional 1, Vitória 0. Afinal, hoje é o vídeo do Day After. E aí, vou falar sobre repercussões, a fala patética de MDM e também passapanismo de alguns youtubers em relação ao treinador e outras cositas mais. Também tem um valeu demais o Paulo Ricardo Bittencourt, que pede ali uma pauta que vou comentar no vídeo de hoje. Deixa o like e também compartilha o link desse vídeo em canais de grupos de colorados de WhatsApp. Seguindo o fluxo. PCV! Ele abre o vídeo dele, né, analisando o que agrada a massa, os incautos, aos sem cérebro, aqueles que a sua vida é tão vazia, frágil e sem direção que o futebol é tudo pra eles. Isso que alguns comentários que apareceram no vídeo de ontem mostrou, é que apareceram alguns haters, até o vídeo dos haters aí, deixa um abraço pra vocês, mas a vida dessas pessoas é vazia, medíocre, e eles batem no paredão chamado Axel, que vem com a realidade. A vida deles é vazia, o futebol para eles é tudo, como diz o americano, é larger than life, maior que a vida, né? O futebol é maior que a vida para eles, porque a vida deles é um fracasso, o relacionamento deles é um fracasso, a vida deles espiritual é ridícula, não tem educação, não lê um livro, é aquela coisa que vamos deixar isso para o vídeo dos haters. Seguindo o fluxo. Segundo a mente nublada do VCV, o jogo contra o Vitória é um jogo fácil, assim como o jogo contra o Ceará é um jogo fácil. Alguém viu um jogo fácil ontem no Beira-Rio? O jogo de ontem não foi fácil porque, em primeiro lugar, o treinador é um medíocre, é um treinador fraco, é um treinador em nível de Série B e nível de interior do Rio Grande do Sul. Essa é que é a grande verdade, é um treinador medíocre. Segundo lugar, um monte de bugs. Então o jogo de ontem não foi fácil e o Inter só não perdeu porque a maior figura em campo foi o goleiro, e isso foi unânime pelo que eu vi por aí. Não foi só o Axel que deu a maior nota pro Rocher, não. Tu vê o nível. Segundo a mente dele nublada e obscura, o jogo fácil vai ser contra o Ceará. Não tem jogo fácil pro Inter mais. Nenhum jogo pro Inter é fácil. Uma bigorna pra ganhar do Vitória ontem. Que coisa triste a mente desse homem. Por isso que aparecem os haters aí. Ele passou o pano para o Roger o que deu. Botou a culpa nisso, naquilo outro, e naquilo, e não sei o que, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Existe passar pano de duas maneiras. Ou você elogia, ou você fica quieto. Ele fica quieto em relação ao Roger. Dizer o que desse cara que não entende patavina de futebol. Ele pede a contratação de um número 5. Pediu ali no vídeo dele a contratação do número 5. Mas, meu amigo, o VCV, sabe por que o Inter provavelmente não vai contratar um 5? Porque eu botei no meu vídeo, o VCV, você viu o meu vídeo de sexta-feira? Eu botei um vídeo lá, o boneco da Grenal lá perguntou pra ele o que ele achava do Ronaldo. Alguns torcedores não gostavam. E ele disse, eu não entendo, o Ronaldo fez grandes partidas. Já tem 5 no Beira-Rio. Segundo o treinador, já tem 5. E claro que ele vai jogar contra o Ceará. Número 5, abriu o meio de campo, vai abrir com o Bagronaldo, tá? Pobre Internacional. Grande clube, time médio pra pequeno, treinador em nível de Série B. Essa é que é a grande verdade. Agora chegou aquele grande momento da Max Titânio na tela, diretor. No site da Max Titânio, você que treina e faz academia, a Max Titânio tem a oferecer pra você glutamina, creatina, BCA, pré-treino, pós-treino, vários tipos de whey protein, combos extremamente lucrativos. Entre lá no site da Max Titânio, escolha os produtos, coloque no carrinho, ao finalizar a sua compra, você vai digitar esse cupom aqui, ó, MAX10, Axel Colorado, e você tem 10% de desconto na aquisição desses produtos incríveis. A Max Titânio é uma gigante do mercado pela qualidade e excelência de seus produtos. Já deixa um grande abraço para o Max Titânio. Agora vamos pular de VCV para GDV. Aí o Geleia do Voz, o guri de apartamento, né? Eu acho engraçado uma coisa. Vocês já notaram uma coisa no Inter, pessoal? Qualquer pé de rato que estreia no Inter, uma boa estreia, estreou muito bem. Eu acho impressionante isso no Internacional. A partir desse momento, começa uma espiral assim. A estreia é boa, aí depois ele não confirmou a boa estreia, aí depois fala de uma fase, e aí depois ele, finalmente, depois de um ano, eles dizem que o cara é um bagre. Pois aqui no canal do Axel Colorado você tem a verdade nua, dura e crua. Pé de rato, bagre, Alan Bagrite, jogador medíocre em nível de Série B, ninguém queria ele nem no Paraguai, 31 anos, um abraço meu amigo, Henrique, lá de Parobé, como é que é? Corpo de crossfit, é brincadeira, o cara, fiquei olhando o cara correndo assim, com aquelas meia riadas, e lembrou o Bagre Gomes, é peladeiro o Bagre Gomes, é o Cafu do Inter, só que tem um corpo crossfit, é brincadeira, viu? O Inter hoje, o entorno do Inter, os 14 anos que daqui a uns dias vai se completar sem ganhar um título miserável que seja relevante, tornaram o establishment colorado uma coisa terrível, nojenta,
nojenta e asquerosa. Esse jogador é um bagre, não precisa esperar, pessoal, não percam seu tempo. Ele tem 31 anos, irrelevante, no clube dele nem queria mais ele, ninguém queria, o cara, o Inter foi lá e pegou. Bagre, pé de rato, não joga nada, é um ridículo, meia riadinha. Poucos jogadores no mundo de meia riada jogaram bem, tava pensando ontem, né? Bagre Gomes é um lateral peladeiro, oh meu Deus, está machucado! O Inter é assim agora, tá? O Curupira está machucado, oh meu Deus! Vou te dizer uma coisa, tá? E agora chegou aquele grande aumento da Kill Design, na tela o merchan da Kill Design. Você, homem, quer usar joias bonitas, se destacar pela beleza delas. A Kill Design tem joias estilosas, de aço, de prata ou até mesmo de ouro. Tem anéis, tem correntes, tem pulseiras belíssimos. Entre lá no site da Kill Design, escolha as suas joias, coloque no carrinho. E ao finalizar a sua compra, você vai digitar esse cupom aqui, ó, Axel Colorado KI10, e você tem 10% de desconto na aquisição dessas joias belíssimas. A Kill Design é uma gigante do mercado há 10 anos em termos de joias masculinas, pela beleza de suas joias. Eu deixo um grande abraço ao pessoal da Kill Design. Seguindo o fluxo. E agora com vocês, na tela, diretor do momento MDM, Roger Machado. Mestre de todos os magos, sei que é em ti o espírito dos deuses santos. O MDM ontem justificou a partida pornográfica que o Inter teve ontem no estádio Beira-Rio. Aliás, quando terminou o jogo, tinha jogadores ajoelhados, deitados, oh meu Deus, o Roger foi agradecer a torcida. Em primeiro lugar, se é verdade, isso aí eu quero dizer pra vocês. Sem contar aqueles caras da religião que ficam lá no canto, que são da religião. Os caras que ficam atrás da goleira, do lado direito ali das cabines, são os caras da religião. Eles não torcem pro clube de futebol. Ali é uma religião, ali é cegueira total. Porém, eles deveriam pedir desculpa para o restante do estádio, pagou ingresso para assistir aquela coisa ridícula ontem, para os sócios, pedir desculpa de joelho, perdão por essa partida horrível que nós tivemos aqui, pedir desculpas por aquele espetáculo dantesco, terrível, de terror que aconteceu ontem. E aí depois veio o pior de tudo, a entrevista de MDM. A desculpa para ontem foi falta de ritmo. A desculpa antes das atuações ridículas do Inter era muitos jogos. Ai meu Deus, a mente dos caras está explodindo, eles estão cansados, ó coitadinhos. 15 dias de férias e treinaram 15 dias só. Uma maravilha. E aí a desculpa é outra, né? Aí vira a chave. O meu amigo, o MDM, treinador em nível de Série B, você pode enganar os outros aí, os otários aí do mercado, YouTube, a mim você não engana. O seu discurso é ridículo, seu palavreado não me engana, você é um treinador medíocre, suas desculpas são esfarrapadas, não enganam ninguém. Você é um treinador medíocre, de ideias ultrapassadas, você só tem um esquema, o time fechado de bagre sim, mas poderia tirar mais coisas. Pode tirar mais desse time. Repito, o time do Abel de 2020, que foi roubado na mão grande, era pior que esse, e o Abel só não foi campeão porque roubaram o do Inter, na mão grande. Então pode tirar mais sim. Não adianta essa história de bagres. O senhor é um treinador em nível de Série B. O senhor não deveria estar treinando o meu clube. E aquele que aceita isso e não faz uma campanha para você ser demitido, para mim é um anti-colorado. Agradecer ao querido Ismael Torres, que mandou um valeu demais de R$ 27,90. Ajuda muito o canal a crescer. Na tela aí a pergunta que ele deixou, diretor: até quando vamos ter que aguentar esse time, mais esse treinador medíocre? Eu vou aproveitar, Ismael, e vou responder a tua pergunta juntamente linkando a pergunta do Paulo Ricardo Bittencourt. Ele mandou um valeu demais no valor de R$ 20 e pediu uma pauta de comparando os anos 1970 comparando com 2020, do luxo ao lixo. Então já respondendo a você, Ismael Torres. Em primeiro lugar, o que temos hoje aí no meio colorado é pessoas que não conhecem a história. Não vou falar nem da história do clube, a origem do clube, a origem democrática do clube. Primeiro foi uma origem democrática. Antes lá o clube da Vila Farrapos só queria germânicos em suas fileiras. O Inter foi o primeiro a abrir esse espectro em primeiro lugar. Depois o Inter foi o primeiro a ter nas suas fileiras de atletas, jogadores afrodescendentes. Por consequência, torcedores afrodescendentes frequentando os jogos do Internacional. A história é muito bonita. Eu não vou nem dizer sobre isso, mas a história futebolística os caras não conhecem, tá, Ismael? Não conhecendo a história futebolística, eles se alimentam desses youtubers principalmente. Hoje a mídia tradicional está em decadência. O alimento principal desses seres humanos aí, balde, PCV, GDV, aeroporto de mosquito do Voz, Lulu Dias, é esse esterco aí. O balde menos, tá? Que o balde é um baita do esperto, tá? Então eu quero dizer pra vocês o seguinte: Meneghetti também, que é brincadeira, Meneghetti é brincadeira, tá? É pra matar. Aquele cara ali, barbaridade. Então o alimento desses caras é esse tipo de informação, em primeiro lugar. Agora linkando com a pergunta
pergunta do Paulo Ricardo. Em 1970, o Internacional em 1969 inaugurou aquilo que era chamado o maior estádio particular do mundo. Tá lá no canal 100, passou nos cinemas do Brasil inteiro. A maior festa do Rio Grande do Sul no estádio Beira-Rio. Mais de 100 mil pessoas no estádio, na inauguração do estádio que cabia naquela época. Ali começou uma era de ouro para o Internacional. O Internacional adotou a seguinte política de futebol: jogadores técnicos e altos, inteligentes e fortes, com o mental lá em cima. Então aquilo foi sendo moldado. Em 1971, um marco, a vinda de Dom Elias e Ricardo Figueiredo Brando para o Internacional, que aí mudou a mentalidade dos jogadores. Aí depois, vindo da base, Paulo César Carpegiani, Falcão, Batista, Jair, grandes jogadores, craques de bola que vinham da base, municiavam o time. Então o que o Inter tinha? Uma base fixa de jogadores, ia sendo simplesmente aos poucos, com uma política de futebol certeira, sendo modificada aos poucos. De 1975, que foi o ápice, quando em 1974 o José Asmussen foi lá buscar no interior de São Paulo o Rubens Minelli, pela mentalidade que o Minelli tinha, implementar um futebol moderno naquela época para o Internacional, culminou em 1975 o título nacional, grande time de 1975. Em 1976 mudaram só duas peças do time de 1975. O Inter contratou o Dario, centroavante matador, jogador bagre tecnicamente, mas meu amigo, pensa num cara que a obsessão do cara dele era fazer gol. A frase dele era maravilhosa: não tem gol feio, feio é não fazer gol. Grande Dario, peito de aço, que saudade que eu tenho dele. E Marinho Pérez, que veio do Barcelona pro Inter, que tinha trabalhado simplesmente com o Rinus Michel, que era o treinador da seleção holandesa, que fez aquele maravilhoso futebol, encantou o mundo. A seleção holandesa de 1974, que tinha o corrançal holandês. Para quem não entende, quero falar um pouquinho isso. O corrançal holandês era um futebol total pelo seguinte: os jogadores eram tão inteligentes, um QI tão alto, e o Rinus Michel disse: eu só consegui implementar esse sistema porque os jogadores eram muito inteligentes, às vezes não guardavam nem posição. E tem, no YouTube procurem, momentos que abafavam o jogador adversário de 5 a 6 jogadores numa blitz intensa, roubavam a bola e partiam com tudo em direção ao gol. Eram jogadores também altos e fortes. Então o Inter, de certa forma, quis copiar esse modelo. Implementou isso no Beira-Rio, com a chegada do Marinho Pérez, junto ao Figueiredo, junto ao Minelli, o Inter conseguiu implementar vários momentos esse futebol total. A linha de impedimento, que era muito bem implementada, tinha uma palavra código que o Figueiredo gritava, os jogadores saíam. Futebol de alto nível. 78 o Inter chegou na semifinal. 77 foi aquele ano de transição, vários jogadores saíram. 78 o Inter já chegou na semifinal do Brasileiro, campeão gaúcho. E em 79 o título invicto. A base era mantida, a base de time, a base de jogadores jovens era estimulada, os jogadores tinham vontade de jogar no Internacional porque tinha uma exposição muito grande, um trabalho da base muito grande. Tanto é que o Mauro Galvão estava no Grêmio, insatisfeito, guri ainda. O pai dele levou ele pro Inter, porque no Grêmio não tinha oportunidade, e no Beira-Rio tinha. Agora vamos fazer a transposição para hoje. Olha o horror que nós temos hoje. Nós não temos um time base que preste, nós não temos jogadores com o mental, com o QI alto, pelo contrário, vocês podem ver nas entrevistas aí, é um filme de terror. A base desprezada, sucateada, só usada para ganhar dinheiro e dividir dinheiro com empresários. Um treinador medíocre. Aliás, ele não é inteligente, viu? Outra coisa que eu descobri nas entrevistas dele, ele não é inteligente. A torcida, e o entorno da torcida, se acostumando ao Inter ser um time médio, um clube grande com um time médio, pequeno, com treinador medíocre. Capitania na mão do Alan Patrick, a culpa não é dele, deram capitania para ele. O Inter não tem líderes positivos, o Inter não tem mentalidade vencedora, o Inter tem um presidente que não entende nada de futebol, o Inter não tem um vice de futebol que entenda nada de futebol. O D'Alessandro, para mim, pede boné e sabe que tu não tá fazendo mais nada também. O preparador físico, Paulo Paixão, muito obrigado pelo serviço prestado, mas lembrei desse departamento aí, tava esquecendo. Gilberto Tim, peça-chave na mudança, porque junto com aquela questão de jogadores altos e fortes, veio a preparação física intensa do senhor Gilberto Tim. Aliás, revolucionou naquela época. Hoje em dia, o Paulo Paixão, meu amigo, muito obrigado. Você foi um grande profissional, passou a sua época. O link hoje é terrível. Tudo que nós tínhamos nos anos 1970, de grandes diretores, nós tínhamos o Dalegrave, nós tivemos o Balvé inesquecível, o Feijó, presidente Feijó de 1979. Olha, grandes nomes que nós tínhamos ali, além de treinadores, o Enio Andrade, o Mário Sérgio. Olha, hoje em dia é o ocaso. O pior, aqueles que não visitam a história vêm me xingar no meu canal, os idiotas. Vá pesquisar a história do seu clube, tá? Os vídeos do YouTube estão tudo aí pra você ver. Tá tudo aí pra você ver. Vá ver a técnica dos jogadores. Vá ver o que o Galvão Bueno falou do meio de campo de 1970
79 do Inter, ele disse, façam hoje, dias de hoje, o meio de campo melhor do que Batista, Falcão, Jair e Mário Sérgio. E aí eu botei no vídeo no ano passado no meu canal. Enfim, esse é o momento terrível que nós vivemos. Muito obrigado a vocês que contribuem o canal com Valeu Demais. Valeu Demais a partir de R$20 se torna pauta do meu vídeo de amanhã. Também aqui está um endereço de e-mail para aqueles que querem divulgar os seus produtos aqui no canal do Axel Crowd. Falei e me garanto. Um grande abraço, um bom domingo e fique com Deus.